Saber Direito desta semana, a gente fala sobre serviço público e o Estado brasileiro. Vamos saber mais sobre a construção e a efetivação do serviço público no nosso país, concessões, características, mecanismos de controle e muito mais. As aulas são com o professor Hélder Saraiva. Sejam bem-vindos todos aos estúdios da TV Justiça no programa Saber Direito. Eu sou Hélder Saraiva e estamos apresentando a quarta aula do curso de Direito Administrativo no tópico Serviços Públicos. Hoje nós vamos desenvolver o assunto tocante à responsabilidade civil e as características particulares ou os desenvolvimentos mais específicos com relação às concessões públicas, que nós chamamos as parcerias público-privadas, e tanto com relação à sua divisão, com relação à concessão administrativa e com relação às suas características contratuais. É importante ressaltar que, em regra, quando se há uma delegação de serviço público, ou seja, quando o Estado permite que o seu serviço seja desenvolvido por outra pessoa, tanto do setor público ou do setor privado, esta pessoa terá uma representação, ela assumirá a responsabilidade de desenvolver este serviço. Como nós entendemos isso? Haverá uma transmissão de atividade entre pessoas. Nós poderíamos falar, usando expressões do direito civil, que haveria uma subrogação. Haverá direitos e haverá deveres, até porque é embasado, é formalizado por meio de contrato. Usando técnicas administrativas, nós também podemos confirmar que aquele que é delegado ou aquele que é o concessionário assumirá as responsabilidades com relação à execução do serviço. Esclarecendo melhor, quando o agente concessionário, o prestador do serviço, ocasiona prejuízos ao terceiro interessado, ou melhor dizendo, ao cidadão na execução do serviço, é ele que responderá perante a esse usuário. Melhor dizendo, se eu sou um cidadão e estou usando um determinado serviço público por meio de concessão e eu sou prejudicado, eu, cidadão, eu não irei demandar o Estado, eu não processarei, tá certo? Eu não ingressarei com uma ação contra a Fazenda Pública, em desfavor da administração pública. O processo será, a ação, melhor dizendo, será em desfavor a pessoa do concessionário. Tá? Haverá o polo contra aquele que é contratado. Agora, o interessante para nós que operamos com relação ao direito, ou qualquer interessado em relação às características jurídicas, são os ponderamentos ou as consistências jurídicas desse assunto. Qual é o bojo ou quais são as teorias aplicadas? O primeiro ponto que nós temos que comentar, tá? A primeira noção que nós temos que ter é que, quando se fala em responsabilidade civil, em tese, quando nós tratamos das relações privadas, aplica-se a relação subjetiva, ou seja, é necessário que eu comprove na instrução processual a intenção de quem provocou o prejuízo, se ele desejava o dolo ou se ele teve um erro de conduta, que é a culpa. Quando nós passamos para a ideia da escola publicista, né, daquelas que estão relacionadas ao Estado, nós falamos em responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela desconsidera, ela não se interessa em relação ao interesse do agente. Ela só deseja
a existência do dano e a ação da pessoa contratada ou que faça parte da estrutura pública. A questão do dolo ou da culpa não são questões primordiais em relação à configuração do dever de indenizar. Pois bem, quando nós falamos vamos usar os termos das concessões públicas, apesar de ser um ente essencialmente privado, vamos falar das delegações ao setor privado, ele responderá de forma objetiva, mesmo sendo um instituto que não pertence à administração pública. Motivação. Apesar de não pertencer nem aos quadros da administração direta ou indireta, nós temos que notar que ele exerce papel da administração pública, ok? Ele exerce papel com características ou com serviços de essência pública. Então, se ele assume esse serviço em nome da administração, ele tem que responder como a administração fosse. Logo, adquire essa objetividade em relação à responsabilidade processual. Logo, considera-se que as concessionárias e as permissionárias de serviço público possuem modalidade objetiva dentro da sua natureza processual. É importante também resplandecer ou esclarecer para os nossos estudos que durante muito tempo houve uma diferenciação, uma dicotomia entre a questão do usuário e do não usuário do serviço público, ou poderíamos também dizer do usuário direto e do usuário indireto. O usuário direto é aquele que está usufruindo, aquele que está ou posso dizer, aquele que podemos dizer que é o tarifário, aquele que está pagando pelo serviço imediatamente. Seria aquele que, por exemplo, está tomando o metrô, ou melhor, digamos que está usando o ônibus. Agora, o usuário indireto poderia ser aquele que é o ciclista que está na via, que passa ao largo do ônibus que está passando naquela rua, ele não está usando imediato, mas ele é um potencial usuário daquele serviço e ele está em contato com a relação daquele serviço público. Por um tempo, nos tribunais, houve divergência, entendendo que o usuário indireto, o processo ia se desenvolver pela responsabilidade subjetiva, enquanto o usuário direto, digamos que o ônibus sofresse um acidente, as pessoas ali dentro se machucassem, seria responsabilidade direta, tá certo? Agora, o que ocorreu? Depois, os tribunais superiores, conjuntamente, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, houve uma unificação desse entendimento e hoje é pacificado em visualizar que tanto o Supremo Tribunal Federal como os tribunais superiores, independente do usuário direto como usuário indireto, são amparados pelas teorias publicistas, ou seja, responsabilidade objetiva para o usuário e não usuário em relação às atividades das concessionárias e permissionárias. Outro ponto interessante é mencionar a teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva, que é a teoria do risco administrativo, pois a concessionária, a partir do momento que ela desenvolve a atividade, ela assume o risco de desenvolver o serviço público. Então, ela agrega para si a potencialidade dos prejuízos que possa ocasionar. É bem peculiar falar que quando se fala da concessão patrocinada, ela é o próprio
contrato administrativo ou a própria concessão clássica. Então, se remete a tudo que eu comentei até o presente momento. Agora, as concessões administrativas, apesar do concessionário ou do contratado desenvolver toda a estrutura a favor da administração, a sua empresa, vamos falar assim, a sua pessoa jurídica não aparece como prestador de serviço. A própria administração vai desenvolver a atividade, ou a nomenclatura da administração vai desenvolver essa atividade. Logo, não há nem como não atribuir essa responsabilidade também, ok? E também falando de José Carvalho dos Santos Filho, existe a teoria do risco social. A teoria do risco social são aquelas atividades que desenvolvem calamidade pública, acidentes naturais, questões como terremotos, questões como maremotos, questões como pragas do meio ambiente, questões como naturezas endêmicas, pandemias, ou seja, forças naturais que geram caos e grande prejuízo na sociedade. Como, por exemplo, em determinada via, tá, numa autoestrada, tem um terremoto, do qual ele gera rachaduras ou gera crateras, e isso gera prejuízos ou o falecimento de várias pessoas. Nós temos que perceber que, neste caso, não houve um agente, não houve nenhum nexo inicial com relação à ação de alguém, mas houve o dano, tá certo? Apesar do contratante estar envolvido na situação, era algo que não advém desse serviço. Quando se trata da teoria do risco social, a boa doutrina menciona que essa responsabilidade será arcada por toda a sociedade. Toda a sociedade, dentro das receitas, dentro do patrimônio público, irá dividir entre si e somar forças para amparar este prejuízo. E essa teoria é uma teoria a menor, mas se aplica bem a muitas situações recorrentes que alguns países vivem, tá certo? Ou passam por isso aí e elas terminam esgueirando em algumas situações. Eu não estou falando em relação a acidentes, tá certo? Naturais, causados, por exemplo, por má administração humana. Muitas vezes é uma barragem que ela não é tão bem construída e gera um caos natural, ou uma má administração de uma empresa que gera poluição de um rio. Isso é diferente, porque isso é uma omissão humana. Eu estou dizendo aquele acidente imprevisível e incalculável que é gerado pelas forças naturais, tá certo? E essa aí se adequaria, mas não geraria responsabilidade essencial às concessionárias ou nenhuma das suas modalidades. Esclarecido isso daí? Passado a ideia em relação à responsabilidade civil ou esclarecimento dos tópicos, nós vamos falar sobre o desenvolvimento ou as características de desmembramento das concessões. E um ponto que foi a evolução, ou digamos, o amadurecimento das concessões públicas, são as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas foram um advento principalmente a partir de 2004 e com amadurecimento depois de 2010, né, na sequência, para que pudesse agregar com mais ênfase a participação da iniciativa privada e que se tornasse mais viável o investimento do setor privado dentro da delegação do serviço público, que ele não só recebesse serviços, mas também que ele pudesse fazer aportes e esses aportes pudessem ser viáveis para a manutenção do serviço. Dentro dessa ideia, nós temos que perceber que, com relação às parcerias públicas-privadas,
é oriundo da legislação 11.079 de 2004. E as parcerias públicos-privadas, elas são oriundas tanto do direito francês como do direito anglo-saxão. Foram agregadas, tá certo, pelo direito administrativo brasileiro como uma forma de adequar as atividades de delegação do serviço público. As parcerias públicos-privadas, em verdade, elas se dividem em dois grandes braços, que são as concessões patrocinadas e as concessões administrativas. Elas, cada uma atendendo às suas especificações, apesar de buscar sempre a participação do setor privado, possuem algumas características diferenciadas para que cheguem a esses objetivos. E aí vão se adaptando tanto ao sentido histórico como ao sentido econômico, cada um dentro ao seu modo. Então, poderíamos falar sobre concessões comuns, concessões precedidas por obras, as parcerias públicos-privadas, que se dividem em concessões patrocinadas e concessões administrativas. Dentro dessa ideia, as PPPs, elas vieram como uma forma de desengessar, tá? De tirar as travas que ainda existiam na Lei 8987/95. Apesar da lei já ter sido uma vanguarda com relação a trabalhar os serviços públicos, né, a ideia de desobstruir, a atividade econômica brasileira ainda era considerada muito pesarosa com relação ao setor privado, ainda havia muito receio, e ela veio como uma forma de equilibrar, equalizar essa relação. A ideia sempre foi viabilizar as atividades, e ela veio pautando, a característica principal foi trazer um conjunto de seguranças, fomentando ou visualizando a qualidade do serviço e garantias para que o contratado pudesse trabalhar com mais segurança no sentido econômico-financeiro. E a terceira característica foi desobstruir ou esclarecer o processo licitatório. Mas depois desse bate-papo, eu acho legal a gente fazer um quiz para revisar os nossos conhecimentos. Vem com a gente. Acerca dos serviços públicos, assinale a alternativa correta. A. Os serviços públicos são sempre custeados por tarifas. Vamos prestar atenção. Os serviços públicos, quando eles são delegados por meio de concessões ou permissões, eles poderão ser custeados por tarifas, porque está lá na Lei 8987 que eles serão custeados por meio do usuário, e esse custeio se chama tarifas. Mas muitas vezes os serviços públicos são custeados diretamente pela própria administração. A lei diz também que serviços públicos essenciais do primeiro setor, eles não poderão ser cobrados diretamente do cidadão, como saúde e educação. Então a ela já não vai combinar com o nosso pensamento. Vamos para outra. Nas concessões de serviço público, a titularidade e o risco do empreendimento permanecem com a administração pública, dada a impossibilidade de transferência de atos de execução do poder de polícia aos particulares. Aqui já é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Na concessão de serviço público, a titularidade e o risco do empreendimento permanecem com a administração pública. Se a gente olhar isso aqui com bastante atenção, nós percebemos que quando há a concessão, o risco é entregue para a concessionária, até porque nós estudamos que quando há um prejuízo, este prejuízo será cobrado, demandado contra quem?
contra a concessionária. A gente não pode negar que em alguns tipos de concessão, como na concessão administrativa, pode haver o aporte, pode haver o auxílio da administração pública, mas isso não quer dizer que o risco seja da administração. O próprio texto da lei nos ensina que o risco, em regra, é por conta do concessionário e não da administração. Dada a impossibilidade dos atos de execução do poder de polícia aos particulares. Essa última frase está certo. Os particulares não podem ter poder de polícia. A administração pública não pode delegar o poder de polícia aos particulares. O poder de polícia, que é o poder de limitar direitos, é privativo do Estado, tá certo? O máximo que o particular pode fazer é fiscalizar e, quando mais, executar alguns atos, mas o poder de restringir direitos não é passível aos particulares. Então, esta aqui também não vai se adequar às nossas interpretações. C. Quando o serviço público não é efetivamente utilizado pelo usuário, não está obrigada a administração a ser eficiente ou oferecer tarifas módicas. Gente, aqui o que ele está dizendo? Quando o serviço não é usado continuamente pelo cidadão, por exemplo, quando eu não uso a água da minha casa com frequência, a administração não precisa fazer o serviço bem feito e nem precisa cobrar barato. A eficiência é um princípio estável, ela não está adequada à quantidade. E a tarifa módica é direito a qualquer serviço, independente da quantidade que eu uso. Ela não é proporcional à quantidade, ela não está vinculada à proporcionalidade. Também não se adequou. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Essa ficou bem adequada, até porque nós entendemos que a pessoa jurídica de direito privado responde de acordo fosse a pessoa jurídica de direito público. E isso está adequado a partir lá do artigo 37, parágrafo 6º e outras consequências lá da Lei 8987/95, letra D. Resposta correta, letra D. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Essa questão do direito de regresso existe tanto nas pessoas de direito privado como nas pessoas de direito público, acrescentando o conhecimento de vocês, tá? E só vai haver direito de regresso depois que o processo já estiver finalizado, ok? Voltando, gente, estávamos falando sobre as características das PPPs e sobre os pontos que elas vieram, né, chegaram no mundo jurídico e sua missão. Agora, é importante que nós possamos, antes de falar propriamente das concessões patrocinadas ou das concessões administrativas, desenvolver os pontos marcantes que a administração pública entregou à sociedade em relação às PPPs. Em relação às PPPs, houveram muitas inovações. Nós já falamos aqui, antes do quiz, que as missões e as atividades das quais elas são caracterizadas. Mas é importante que nós possamos interpretar isso ponto a ponto. O primeiro deles, que são as vedações legais, o que é o impedimento antes da contratação? Primeiro, não pode existir contrato menor
que 5 anos em relação às PPPs. As parcerias públicos-privadas, elas têm como essência a continuidade, a permanência. Elas não trabalham com questões de curto prazo ou questões imediatistas. Então, se algo é menor que 5 anos, eles vão trabalhar ou com as concessões iniciais da Lei 8987, ou eles vão trabalhar com a própria Lei 8666 nos contratos contínuos, tá certo? Mas para ser caracterizado PPP em suas modalidades, tem que ser a partir de 5 anos. Outra característica, não permite serviço essencialmente ou isoladamente de mão de obra, ou serviço isoladamente de execução de obra, ou serviço isolado da prestação de serviço ou fornecimento de serviço. Esses serviços, eles têm que aderir ou eles têm que entrar em natureza complexa. Eles têm que ser um conjunto de atividades. Não se admite em relação a parcerias públicos-privadas que seja só para fazer uma obra ou que seja simplesmente para fornecer materiais, tá? Tem que ser um complexo, tem que ser algo que se entregue continuamente à sociedade. Não pode ser um projeto de início, meio e fim que se entregue algo pronto, tá certo? Ou entrega de meros maquinários. Isso aí também vai se adequar aos outros tipos de legislação. O segundo ponto que eu quero considerar com vocês é que a remuneração em relação a todo contrato que se desenvolve a PPP, ele é subordinado à remuneração particular. Esclarecendo, só vai existir parceria público-privada se houver dinheiro público e houver dinheiro particular. Se houver investimento público e investimento particular. É interessante ressaltar isso porque a origem da lei das parcerias públicos-privadas exigia que só houvesse investimento particular e não houvesse investimento público. Após 2010, houve uma flexibilização sobre isso daí. Alguns pontos ou alguns objetos desse tipo de contrato eram bastante interessantes, mas outros necessitavam de um aporte público. E isso daí desenvolveu a necessidade de refletir sobre esse tipo de contrato. Então, hoje, existe a possibilidade que a administração invista na estruturação do contrato ou mesmo invista continuamente na manutenção, tá certo? Não há uma questão de pagamento sobre a execução do serviço, mas sim no investimento na estruturação ou nos fundamentos dentro da parceria público-privada, tá certo? Agora, o terceiro ponto do qual destacamos é a questão em relação à exigência de risco de qualidade. A qualidade ou a questão do risco de qualidade será sempre por conta do administrado. E a ideia é que é possível que quanto mais qualidade tenha, mais ele receba. Ou seja, quanto melhor desenvolver o serviço, mais o serviço poderá ser usado. Ou seja, em alguns locais que sejam tráfego público ou algum tipo de local que envolva diversão ou entretenimento, possa haver mais circulações de pessoas. Também tem essas características. Então, não precisa ser essencialmente um serviço estático, mas um serviço que haja, quanto mais haja qualidade, também haja demanda. E isso é uma forma de incentivo em relação àquele que se torna o concessionário ou aquele que é o que desenvolve a parceria no setor privado. Agora, uma das
características mais marcantes é com relação ao regime de garantias. O que consiste o regime de garantias? O regime de garantias advém principalmente da natureza processual. Nós temos conhecimento que aqueles que possuem demandas ou insatisfações com o Estado e provocam ele por meio processual, terão seus créditos satisfeitos nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e dentro da legislação processual. Ou seja, dependendo pela natureza do valor, terão seus pagamentos satisfeitos por precatórios ou por requisições de pequeno valor. Temos que entender que, pelo próprio princípio do modelo fazendário, existem inúmeras proteções para que o Estado perca seu numerário por via judicial, até porque, legitimamente, essa verba tem natureza pública, pertence à sociedade, então ela deverá ser desmembrada em última instância. Com essa dificuldade de receber do Estado pelas proteções processuais, os próprios investidores ou aqueles que estão envolvidos, queriam se envolver com as PPPs, criavam já uma resistência natural, dizendo que se houvesse qualquer desacordo com a administração, a possibilidade de receber os seus aportes, ou caso houvesse algum erro por parte do Estado, a dificuldade seria muito grande por parte da legislação processual protecionista. Pois bem, a legislação que envolve as PPPs, ela mitigou, ela simplificou a legislação em relação a este tópico processual, retirando o pagamento ou a dívida em precatório daquilo que é pertinente em relação às decisões judiciais resultantes dos conflitos em relação às parcerias públicos-privadas. Ou seja, aquilo que o Poder Judiciário decidir em desfavor do Estado dentro das PPPs, automaticamente não será pago por precatório, será pago por pecúnia. E isso trouxe mais confiança aos investidores, pois se tratar de uma parceria. E outro ponto que também merece destaque é a questão em relação ao processo licitatório. A essência do processo continua sendo concorrência, pois se trata de uma concessão. Porém, houve a inversão com relação às fases licitatórias do julgamento e da habilitação, e também haverá o lançamento de propostas tanto por forma escrita e por forma verbal, tornando assim o processo mais ágil, aguardando as devidas proporções ao processo do pregão, ou seja, dando celeridade. Outro ponto que merece destaque dentro do universo das licitações é que a elaboração do produto, vou colocar produtos, tá, meramente didático, fica a cargo praticamente do contratado. A administração simplesmente fará um relatório detalhado daquilo que necessita. A elaboração, digamos, do objeto será constituído ou formalizado por meio de reuniões contínuas da administração e do administrado, assim dispensando a realização tanto do projeto básico e do projeto executivo. Para aqueles que gostam de licitação ou aqueles que se envolvem no estudo, é uma característica bem peculiar no processo licitatório, porque é uma forma integrativa, não vista em outros lugares, que a administração abre mão, ela se equaliza com o particular e eles praticamente juntos desenvolvem aquilo que será feito em nome do Estado. Tá certo? Depois dessas explicações, vamos rápido com um quiz.
relação à concessão ou permissão de serviço público, assinale a alternativa correta. A. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade e eficiência, segurança, atualidade, cortesia na sua prestação e a modicidade de tarifas. Serviço adequado é aquele que atende às necessidades da coletividade. O princípio da cortesia, apesar de ele ser uma essência do serviço público, ele advém do princípio da urbanidade, como também o princípio da modicidade de tarifas não está necessariamente incluído no serviço adequado, porque existem serviços adequados que nem sempre têm a cobrança de tarifas. E para que nós possamos conferir serviço adequado, nós temos que entender que são aqueles princípios que possam existir em qualquer princípio, logo não conferem na resposta. Tá certo? Vamos para a letra B. B. Caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações. Senhores, esta não está adequada ao nosso entendimento. Aqui não é uma questão de descontinuidade, aqui é uma questão de suspensão. Descontinuidade é quando eu violo o princípio da continuidade. Ou seja, descontinuidade é quando eu desrespeito o princípio. Até porque descontinuidade é aquele que literalmente para. Por exemplo, nas licitações, quando o Estado passa 90 dias sem pagar, aí haverá descontinuidade. Aqui é só uma questão de suspensão para a execução do serviço. Tá certo? Vamos passar para a próxima. C. É passível de sanção administrativa a descontinuidade do serviço motivada por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Olha que interessante, item perigoso. Quando ele fala em relação à sanção administrativa, nós temos a seguinte ideia. Nossa, se a pessoa não pagou a conta, ela vai ter o serviço interrompido. Logo, isso é uma sanção. Se a gente olha o item com mais atenção, sanção vem do poder punitivo. Poder punitivo lá no direito administrativo só pode ser aplicado com contraditório e ampla defesa. Eu tenho que ter direito de resposta. E no caso da suspensão por falta de pagamento, não se exige direito de resposta, só de aviso prévio. A suspensão do serviço não é uma punição, tá certo? Essa é uma limitação por falta da contraprestação. Ela nem mora no direito administrativo, ela mora no campo contratual. E logo, o item está errado. Letra D. As concessionárias de serviço público, de direito público e privado, nos estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, no mínimo de 8 datas opcionais para escolher os dias de vencimento dos seus débitos. Não, senhores, não são 8 datas, não. Tá certo? Elas são obrigadas a oferecer datas, mas não são no quantitativo de 8. E isso aí vai ser regulado lá pelo direito comercial. Nós temos que perceber que, primeiramente, a palavra sanção administrativa, ela vem do poder punitivo. Ela teria o advento de contraditório e ampla defesa. Nós analisamos que o cidadão, ele tem a notificação prévia em relação ao corte da luz, no caso, ou do seu inadimplemento. Mas quando ele tem a notificação, ele tem a oportunidade de avisar que ele não teria sido notificado, que aquele valor não é dele,
que aquela conta foi com um valor errado, que existe um vazamento ou uma fuga de energia. Enfim, ele tem a capacidade de se manifestar sobre a ilegitimidade. Logo, mesmo na esfera civil, nós temos que ressaltar isso daí, seria configurado a capacidade de resposta dele. Dentro disso daí, havendo a questão da suspensão, tá certo? Haveria legitimidade com relação à atividade. A ideia do Estado não é penalizar só os faltosos, mas deverá haver um equilíbrio, isso dentro do princípio da igualdade. Porque a partir do momento que eu continuo fornecendo energia para uns que não honram as tarifas e os outros, haverá um desequilíbrio na relação. Nós temos que entender que o STJ, tá certo, mantém a continuidade mesmo do inadimplemento para aquelas atividades, tá certo, dos serviços essenciais ou de necessidade de fornecimento de serviços ou de energias que são de consumo universal, que também flexibilizaria esta resposta. Mas isso aí é um tópico jurisprudencial. Aqui a ideia é que, caso haja o descumprimento, a sanção aqui é de natureza cível, desde que haja a notificação prévia. Gabarito, letra C. Vamos ao próximo quiz. É correto afirmar que a contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade. Tomada de preço. Nós temos que perceber que tomada de preço ela tem limitação de valores. E quando se fala em parceria público-privada, é uma especialização de concessões. Então, concessões trabalha com os valores mais altos da administração, não se adequa. Então, a A nós já vamos excluir. B. Convite. Convite, senhores. Primeiro, ela trabalha com os menores valores da administração. Então, por essa avaliação, ela já não seria cabível. Outro tópico interessante do convite é que a própria Lei 8666 não permite que ele trabalhe com assuntos de natureza técnica. E a parceria público-privada, ela tanto pode trabalhar na questão de prestação de serviço técnico e não técnico, e aí não caberia. A parceria público-privada, ela em tese pode ser em leilão, tá certo? E isso poderia confundir a cabeça de quem está fazendo a questão. Só que este leilão, ele é derivado de outra modalidade. E para que a resposta fosse leilão, o enunciado da questão deveria especificar que aquele objeto a ser licitado deveria ser uma pessoa jurídica dividida em ações, que não é o caso do nosso enunciado. Então, aqui nós vamos excluir. Ata de registro é no caso de uma segunda licitação derivada do pregão, ou documento que registra a realização de uma licitação da aquisição de serviços ou bens, tá certo? Ou de produtos. Quando nós olhamos a legislação da PPP, nós percebemos que ela não pode ser de obras isoladas, da aquisição de serviços isolados ou de produtos isolados. Então, a ata de registro também não vai se adequar. Então, nós vamos ficar com a letra E, que é concorrência. Concorrência é a modalidade em relação às parcerias públicos-privadas, porque ela é uma adaptação da própria Lei 8987/95, porém com adaptações em relação à agilidade. Letra E. Turma, depois de analisado, percebemos que a responsabilidade civil tem grande ênfase com relação à legislação que envolve as concessões, permissões e as suas derivações, da qual a responsabilidade objetiva e a teoria do risco,
elas são preponderantes nessas relações. Nós não podemos esquecer que a teoria da responsabilidade civil comum ou a teoria da responsabilidade subjetiva também existem naqueles serviços que são desenvolvidos pelo Estado, mas são de natureza privada, como a atividade bancária. Também nós percebemos que, com o advento de novos fatos no século XXI, surgiram novas teorias, como a teoria da responsabilidade social, dando novas interpretações ao direito brasileiro. Percebemos que o Estado continuou motivado a se adaptar às inovações das relações comerciais, criando as parcerias público-privadas, as concessões administrativas e as concessões patrocinadas, buscando características que gerem mais equilíbrio econômico e competitividade à economia brasileira e principalmente buscando a flexibilização sem a perda da proteção e da supremacia do interesse público. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a questão da natureza autárquica e a forma de garantias que elas possuem para o controle e a administração e fiscalização dos serviços públicos delegados. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.